Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de poder aprender da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por termos a Bíblia, Senhor, essa Sua palavra, e temos acesso, Senhor, a toda ela, de forma que possamos aprender, Senhor, realmente tudo aquilo que o Senhor deixou para que nós pudéssemos viver uma vida que te agrade, Senhor. Esteja agora falando, através do seu Espírito, no nosso coração, Senhor. Que cada um que se depare aqui com a passagem bíblica que vamos analisar, possa ter no seu coração, Senhor, sentir realmente aquilo que Tu queres que ela aprenda, Senhor. E dessa forma, ela busque te agradar cada vez mais e busque reconhecer o grande Deus que Tu és. Abençoa, Senhor, a nossa aula de hoje. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, na nossa série de lições, nós temos visto alguns encontros de Jesus. Nós estamos nos baseando no livro de Tim Keller, Encontros com Jesus, e temos acompanhado a proposta do autor de percorrer o livro de João, olhando para alguns encontros de Jesus com algumas pessoas e, através desses encontros, respondendo às grandes questões, né, que nós temos. Então, nós vimos no primeiro encontro, o encontro de Jesus com Natanael. E ali nós vimos respondida a pergunta: onde procurar as respostas para os grandes questionamentos da vida? E pudemos, analisando aquele encontro, ver que as respostas estão todas em Jesus. Depois, na aula da semana passada, nós estivemos no encontro, na verdade em dois encontros, no encontro de Natanael e no encontro com Nicodemos e com a mulher samaritana. Ambos os encontros também vieram responder a uma pergunta importante, que é: o que há de errado com o mundo como ele é hoje? E nós vimos que o que há de errado com o mundo como ele é hoje é o pecado. E hoje nós vamos observar o encontro de Jesus com duas irmãs enlutadas. Esse encontro está lá no capítulo 11 de João, e eu convido você a abrir a sua Bíblia neste capítulo, em João capítulo 11. Jesus, né? Nós vamos ver aqui a grande resposta nesse encontro de Jesus e com Maria e Marta, que é: quem pode realmente endireitar este mundo? Nós vimos a semana passada qual o problema do mundo, que é o pecado. Portanto, quem é que pode endireitar este mundo? E a resposta é simples, né? E complexa. Quem pode endireitar esse mundo é Jesus. Quem é Jesus? Essa figura central do cristianismo. Quem ele é? Nós vamos ver aqui neste capítulo que, além de Jesus se revelar, né, quem ele é aqui nesse encontro, nós também vamos ver o que ele veio fazer aqui na terra. Então, olhando para este encontro, nós vamos ver aqui, na verdade, uma família, duas irmãs e um irmão, Maria, Marta e Lázaro. Nós vamos ver que Jesus tinha um relacionamento muito familiar com esses três, né? Em João capítulo 11, versículo 3, diz: Senhor, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas. Essa expressão, quando aparece nos evangelhos, é sempre demonstrando uma proximidade muito grande de Jesus com aquela pessoa, né? O discípulo a quem ele amava, e agora Lázaro aqui, aquele a quem amas. Então, não eram pessoas distantes, não eram pessoas
comuns. Era alguém que tinha um relacionamento mais profundo com o Senhor Jesus. E nós vamos então ver o que aconteceu aqui. No capítulo 11 diz assim: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas, ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles lhes disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus rei respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isto, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe: o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolava, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que esse homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é assim que falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir.
Essa é uma passagem bastante conhecida, mas o autor, Tim Keller, nos leva por um caminho muito diferente hoje para pensarmos. Algo que eu, particularmente, nunca tinha observado com profundidade aqui nessa história. Nós vamos ver aqui o encontro de Jesus com as duas irmãs. Duas irmãs enlutadas, duas irmãs tristes porque perderam seu irmão. Duas irmãs que amavam Jesus. E o interessante é que, apesar de ser tudo muito parecido, né? As duas irmãs no mesmo lugar, amando a Jesus, sofrendo a mesma dor, nós vamos ver que o encontro de cada uma delas foi muito diferente. Nós começamos a olhar inicialmente aqui para Marta. Marta, como nós já vimos num outro momento, que inclusive aqui é citado, é aquela que, né, Maria ali lavou os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, né? Marta sempre se mostrou ao longo dos evangelhos como uma pessoa muito objetiva, né? Alguém que precisava cuidar das coisas, resolver. E ela e Maria, ao ver o irmão doente, o que elas fazem? Elas mandam chamar Jesus. Afinal, elas sabiam que Jesus curava enfermos, que Jesus teria o poder de curar o irmão delas também. E é interessante que o Evangelho ainda deixa claro: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas ele não sai correndo para resolver a situação, né? Apesar do amor dele, Jesus permanece onde estava. Jesus sabia exatamente tudo o que ia acontecer e tudo tinha um propósito. Elas precisavam passar pela dor que elas iriam passar, exatamente para conhecer profundamente o Jesus a quem elas amavam. Elas amavam a Jesus, não era mentira. E muitas vezes nós também amamos realmente a Jesus, amamos ao nosso Deus, mas não o conhecemos na profundidade que nós podemos conhecer quando atravessamos determinadas situações. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Marta manda chamar Jesus, Jesus não vem e o irmão morre. Passado dias, Jesus diz: bom, vamos lá acordar Lázaro, né? E os discípulos falam: bom, se ele está dormindo, ele está bem. Não, ele está morto. Eu vou lá acordar ele. Jesus tinha a total compreensão da situação de Lázaro, que ele já estava morto, que não, aos olhos humanos não teria mais nada para fazer. E quando Marta vai se encontrar com Jesus, Marta chega e fala diretamente para ele: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não estaria passando por isso, não teria morrido. A gente, quando lê aqui, a gente não pode ver o tom de voz da Marta. Mas, a julgar pela resposta de Jesus, Marta foi muito incisiva. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que aquilo que o Senhor pedir, né, vai ser concedido. Mesmo agora, né? E Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. E Marta já pensa no futuro, né? Sim, eu sei que ele vai ressuscitar lá na ressurreição, no último dia. E Jesus, então, declara para ela: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. É como se Jesus aqui falasse para Marta: Marta, eu não estou falando para você que eu tenho o poder de ressuscitar Lázaro. Eu estou dizendo para você que eu sou a própria ressurreição. Eu sou a vida. Eu tenho o poder de dar vida. Eu
tenho este poder. Eu sou a ressurreição. Eu não cheguei tarde demais, né? Eu não vou pedir ao Pai, tem um poder intercessório aí. Não, eu sou a própria vida. Eu sou Deus. É isso que nós vemos aqui nesse encontro. O coração de Marta pendia para o desespero, mas Jesus vai contra essa tendência de Marta e repreende a dúvida, transmitindo-lhe então o que? Esperança, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Você acredita no que eu estou te falando, Marta? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. É interessante que Marta não fala sobre eu creio que o Senhor vai deixar todo aquele que morrer vivo, né? Ela vai falar, não, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, né? É isso que eu acredito. E quando ela disse isso, ela então se retira. Nós vemos aqui, então, chegar a outra irmã. Marta vai até Maria e fala, olha, o mestre está aqui, ele está te chamando. E Maria sai correndo, né? E ao chegar no lugar onde Jesus estava e vê-lo, o que ela faz? Maria não é a racional, né? Não é objetiva. Maria é pura emoção. E Maria então faz o quê? Ela se joga aos pés de Jesus e chorando, né? Ela fala, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante que é a mesma frase. Como eu disse, nós não podemos ouvir o tom de voz de Maria, mas pelo contexto de uma mulher se jogando aos pés de Jesus, chorando, né? E pela reação de Jesus, nós vemos que Maria se derramou diante do Senhor. Ela chorou. E qual foi, então, a reação, né, de Jesus? Jesus não discutiu com Maria. Jesus não afirmou quem ele era. Não, ele se deixou levar pela tristeza de Maria. E ele pergunta para ela onde ele está, né? Aqui no versículo 33, ao vê-la chorando e também os judeus que acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado perguntou-lhes, onde o puseste? E eles responderam, vem e vê. Uma grande diferença de reações de Jesus. E essa diferença aponta para a profunda sabedoria relacional de Jesus e para a verdade profunda acerca de seu caráter e de sua identidade. Nós podemos ver aqui revelado, né, nessa diferença que Jesus faz entre as duas irmãs, realmente a demonstração do caráter, da identidade de Jesus. É isso que nós vamos ver com cuidado, né? Por que que Jesus, num primeiro momento, se mostrou tão forte com Marta e depois se mostrou tão vulnerável com Maria? Por que num momento tão forte e num outro momento tão vulnerável? Jesus demonstrou aí que ele é verdadeiramente Deus e plenamente homem. Jesus mostrou nesse encontro com as duas irmãs a sua identidade. Nós aqui não estamos falando que Jesus é 50% homem, 50% Deus. Que Jesus é 80% Deus, 20% homem. Que Jesus é um Deus que se disfarçou de homem, né? Ou um homem com características divinas. Não. Jesus é
plenamente homem, verdadeiramente Deus. Ele é 100% Deus, 100% homem. E isso ele demonstra nesse encontro. No encontro com Maria, com Marta, ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida, reivindicando assim a sua divindade. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele não diz em nenhum momento: eu tenho poder para reviver Lázaro, mas ele diz que ele é a vida. Eu sou o poder que dá a vida a tudo e mantém tudo vivo. E nós vamos ver que Jesus, em todo o Evangelho, ele proclama a sua divindade, né? Em Lucas, capítulo 10, versículo 18, nós temos um momento em que Jesus cita algo que deixa os que estavam ao seu redor, né, bastante impressionados. Lucas, capítulo 10, versículo 18 diz: ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Peraí, Jesus estava lá, né? Quando Satanás caiu, na eternidade. Isso demonstra que Jesus é Deus. Porque ele estava na eternidade quando Satanás caiu, né? Então, durante todo o Evangelho nós vamos ver isso. João capítulo 5... Jesus foi apedrejado, né? Quiseram apedrejar Jesus porque ele afirmou ser Deus. As suas declarações de que ele era Deus chocavam demais. Jesus dizia: perdoados estão os seus pecados. Só quem perdoa pecados é Deus. Mas Jesus trazia para si a autoridade do perdão dos pecados, e isso chocava as pessoas que estavam à sua volta. Por isso, por essas manifestações, ele corria riscos de ser apedrejado, né? Em João capítulo 8 acontece a mesma coisa, porque ele fala que ele é eterno. Em João capítulo 14, ele diz que ele é a verdade. Em João capítulo 20, Tomé declara: Senhor meu, Deus meu. Então, Jesus, em várias situações, né, ele afirmou ser Deus, ele fez coisas que só Deus faria, né, como perdão de pecados. Então, em nenhum momento Jesus se colocou como um profeta enviado por Deus para ensinar coisas boas. Não, ele realmente se colocou como Deus. Muitos acreditam que Jesus foi um sábio religioso, mas as declarações da identidade divina que Jesus fez inviabilizam isso. Muita gente considera Jesus um grande profeta, um mestre que falou muitas coisas bonitas e ponto. Mas não é isso que Jesus é. Jesus é Deus. O Deus que se tornou homem, que habitou entre nós. Mas 100% Deus, 100% homem. Profetas de outras religiões afirmavam: eu sou um profeta que vai lhes mostrar como encontrar Deus. Mas Jesus diz: eu sou Deus, venham me encontrar. Olha que bonito isso, né? Que o autor do livro escreve aqui. Então, Jesus afirma: eu sou Deus. Ao longo de todo o Evangelho, venham me encontrar. Nós podemos parar e pensar: Jesus é uma fraude. Ele não era verdadeiro. Isso aí é uma história, né? Você vai ouvir pessoas que vão afirmar isso. Ou vocês podem ter já ouvido falar: Jesus era um lunático, um iludido, ele achava que ele era Deus, mas ele não era Deus, né? Ou a outra hipótese é que realmente Jesus era divino, né? Que Jesus era Deus. Nós não podemos fugir de uma dessas afirmações. Ou você considera que Jesus era Deus, é Deus,
Ou você acha que ele é uma fraude ou um lunático. Mas qualquer coisa dessa que você achar, vai exigir de você uma resposta. Se você achar que Jesus era uma fraude, foi uma história, né? Você vai condená-lo, porque ele foi mau, ele iludiu as pessoas. Então não tem como você aceitar os ensinos de Jesus se você considera ele uma fraude. Se por outro lado você considera ele um lunático, a sua reação seria fugir dele. Como que alguém louco vai poder me ensinar alguma coisa? Agora, se você considera que ele realmente é Deus, você não vai poder fazer outra coisa a não ser cair de joelhos e adorá-lo, porque ele é Deus. E é só isso o que pode ter Deus, adoração, né? Então, não se pode reagir ao que consideramos ser Jesus com moderação. Ah, legal esses ensinos, bacana, gostei, faz bem para o meu coração, né? Ele era um bom pensador, né? Assim como Gandhi, como outros pensadores. Tem muita gente que acha bonitas as palavras de Jesus, mas não o reconhecem como Deus, como Senhor absoluto de todas as coisas. E, portanto, por não reconhecê-lo como Deus, não o adoram, né? Não se prostram, não caem de joelhos perante a sua divindade. Se você considerar, Jesus foi uma fraude, como ele seria uma fraude seguido por tantos judeus de perto? Judeu, gente, ele nem fala o nome de Deus, de tanto respeito, tanta, né, adoração que ele tem pelo Deus, por Jeová. Como é que os judeus seguiriam alguém que se dizia Deus, se realmente ele não fosse? Se Jesus fosse um lunático, uma fraude, isso cairia por terra com a convivência. Ao longo do Novo Testamento, a convivência, em algum momento, né? Alguém que se diz Deus, em algum momento vai falhar. Em algum momento vai mostrar um defeito seu, porque como humanos que viemos do pecado, né? Que somos nascidos pecadores, em algum momento uma falha vai acontecer, um deslize, uma irritação, né? Alguma coisa vai acontecer. E Jesus foi ali seguido por milhares de pessoas, não é só pelos discípulos próximos. E não houve acusação contra ele. Por quê? Porque ao longo de todo os evangelhos, Jesus se mostrou como o humano de incomparável beleza, atraindo, né, a todos com a sua beleza verdadeira, com o seu caminhar puro, santo, irrepreensível. Ele foi sem pecado. E é por isso que nós podemos com toda certeza afirmar que os evangelhos retratam o nosso Jesus como Deus, né? Então, com Marta nós vemos toda a sua divindade, todo o seu poder, mas em Marta ele não mostra totalmente quem ele é. Com Maria, ele soluça com o peso da dor que ela está sentindo, né? E nós podemos ver na identidade de Jesus não somente a sua divindade, mas a sua vulnerabilidade, a vulnerabilidade humana. Seu amor lhe deprime o espírito e o faz chorar. Ele sente o que Maria está sentindo.
apesar dele, ele podia olhar para Maria e falar assim, não chora não que eu já vou resolver, né? Como Deus, mas naquele momento ele sente a dor de Maria e ele chora com ela, né? Deus, Jesus ali, Deus, né? Ele é um conosco. Ali, ele sentiu a dor da morte, a dor daquele amor perdido que estava ali, né? Naquele momento ele sentiu o peso, a dor que é a morte. E aí então ele chorou. Jesus dá para Marta o que o autor aqui chama do ministério da verdade. Às vezes, em algumas situações, a gente precisa levar uma chacoalhada, né? Foi um pouco isso que Jesus fez com Marta. Ela veio, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido, né? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Olha, o que você está falando? Ele não está morto, né? Dá uma chacoalhada. Esse é o ministério da verdade. Em alguns momentos na nossa vida, quando nós estamos passando por determinadas situações, nós precisamos muitas vezes de um irmão que venha e nos confronte com a palavra de Deus e diga, olha para cá, né? Ou olha para o seu redor, vê o que Deus está fazendo, né? Alguém que nos mostre a verdade. Mas com Maria, Jesus dá o que o autor aqui chama de o ministério das lágrimas. Em alguns momentos, nós precisamos de alguém que se envolva com a nossa dor, com sinceridade, com integridade, assim como Jesus faz. Jesus, ele não nos estapeia a todo momento, né? Em momentos ele sabe quando estamos ali com aquela dor e ele diz, chora filha, eu sei que está doendo. Muitas vezes nós não temos essa sensibilidade e nós chegamos para as pessoas e dizemos, não, você não pode estar sofrendo por isso, não, vai em frente. E vivemos no ministério da verdade, chacoalhando, né? A pessoa fala assim, eu tô com medo dessa doença, né? E você, não podemos ter medo, porque Deus é fiel, porque ele está no controle, Ok. Mas às vezes, como humanos, nós também precisamos, é difícil sim, dá medo, mas nós podemos confiar, né? Nós precisamos chorar com os que choram. E Jesus faz isso conosco. E isso, gente, quando eu estava lendo aqui a lição, me trouxe um alento tão grande de saber que o meu Deus, ele exerce sobre mim o ministério da verdade, sim. Ele me confronta. O Espírito Santo de Deus me leva para textos que me mostram promessas, que me mostram coisas, que me põem para frente. Mas esse mesmo Deus, ele me toma no colo e ele põe a minha cabeça aqui no ombro e ele diz, pode chorar. Esse é o seu momento de chorar. E eu estou com você. Ele nos trata realmente como filhos. Quando a gente vai dar vacina no filho, quando eles são pequenos, né? Eu sempre fiz questão de não mentir, porque a injeção dói. Ai, mãe, vai doer. Vai doer. Mas vai logo passar. E vai ser bom para você. Essa é a verdade, a chacoalhada, né? Mas quando a criança recebe ali a picadinha, não adianta você chacoalhar seu filho e falar, isso é para o seu bem. Ele vai continuar chorando, né? Naquele momento você não pega no colo, você não acolhe e diz, e você chora junto, né? Porque é terrível levar filho para vacinar. Você meio que chora junto e diz, puxa filho, vai passar meu amor, já está passando, né? Esse é o Deus que nós temos. É o Deus que olha para nós,
que nos confronta, mas também que nos acolhe. Todos nós precisamos destes dois ministérios em algum momento. Às vezes nós precisamos ser sacudidos, mas às vezes nós precisamos que alguém chore conosco. Jesus nunca é forte quando deveria ser terno, nem terno quando ele deveria ser forte. Jesus não é apenas um conselheiro perfeito, ele é a própria verdade em lágrimas. Olha que lindo isso. Jesus é a verdade em lágrimas. Ele sabe da nossa necessidade. Ele usa pessoas, ele usa situações para vir ao nosso encontro naquele momento que nós estamos precisando, né? Jesus é a divindade encarnada. Ele é o leão e ele é o cordeiro. Ele é acessível aos mais frágeis e desolados, mas não teme o corrupto e o poderoso. Jesus tem a sensibilidade de vir ao encontro da nossa fragilidade, mas também tem a força para ir contra qualquer poder que queira nos destruir, né? Ternura sem fraqueza, força sem aspereza, humildade sem insegurança, autoridade sem interesse próprio, santidade sem distanciamento. Esse é o nosso Deus. Deus convertido em homem. Mas por que ele fez isso, né? Por que o poder absoluto teve que mergulhar na nossa fraqueza? Nós vamos ver isso no final da história aqui, a partir do versículo 38. João 11, a partir do versículo 38, nos diz: Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isto, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Aqui, no versículo 38, diz: Jesus comovendo-se profundamente outra vez. O autor do nosso livro diz que no grego, realmente, este termo que é traduzido aí por comoveu-se profundamente, deveria ter sido traduzido por urrar. É como se nesse momento Jesus tivesse gritado de raiva. E nós pensamos: ué, Jesus gritando de raiva por quê? Raiva de quem? De Marta, de Maria? Não, Jesus ali estava gritando, urrando de raiva. Raiva de ver a dor produzida pela morte. Jesus estava urrando por causa da morte, né? O que isso significa? Significa que o mal e a morte, eles são resultados do pecado e não o desígnio original de Deus. Jesus via ali os efeitos do pecado, a morte, e ele urra de raiva contra a morte. Jesus, ele veio para vencer a morte. E é isso o que acontece ali naquele momento.
né? Jesus muda o mal sendo Deus. Agora nós podemos pensar, por que se Jesus tem tanta raiva da morte, por que ele não mudou naquele momento ali tudo, não transformou tudo em bem? Porque o mal, ele está no coração do homem. E Jesus, se fosse mudar todas as coisas, teria que matar todos os homens, né? Então, com a ressurreição de Lázaro, Jesus venceu a morte. E, vencendo a morte, ele trouxe para ele essa morte, né? No versículo 53, aqui de João, capítulo 11, nós vamos ver o que depois dessa ressurreição aconteceu. João 11, 53 diz assim: assim, desde aquele dia, decidiram matá-lo. Quando souberam do que Jesus tinha feito, né, eles fizeram o quê? Eles resolveram matar Jesus. Então nós vemos que foi isso que aconteceu. Jesus, ao vencer a morte, ressuscitando Lázaro, ele trouxe para ele a perseguição e a morte. Nós vemos aqui que ao invés, né, de sorrir pelo grande milagre que ele faria naquele instante, ele chorou, pois ele sabia o quanto iria custar nos livrar da morte. Ele viu o que significava vencer a morte. E nós vamos ver aqui as pessoas falando, vejam o quanto ele amava Lázaro. Não é o quanto ele amava Lázaro, mas o quanto ele nos amou. Jesus venceu a morte não por Lázaro, também, né, por Lázaro, mas ele venceu a morte por mim e por você. Ele nos amou. E é isso que aconteceu. Deus criou o mundo. Deus olhou para o mundo, viu tudo que ele criou, viu a destruição que o homem ocasionou com o pecado. E Deus mandou, então, o seu Filho, né, para de novo nos resgatar. Quando Deus olhou para o homem, para o pecado do homem, Deus teve o seu coração também cheio de dor e adentrou a nossa história através de Jesus. Deus, homem, nasceu para nos salvar. Jesus, homem e Deus, né? Divinamente homem. Ele que veio para nos resgatar. E é essa a lição que fica desse encontro. Que nós temos Jesus como o Deus verdadeiro, aquele que exerce o ministério da verdade na nossa vida. Mas nós temos também Jesus, o homem, que sofreu as mesmas dores que nós, que sabe o que nós sofremos e que exerce na nossa vida também o ministério das lágrimas. Que nós possamos glorificar o nome desse Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho para viver nessa terra e para ser tudo na nossa vida, né? Que nós possamos também ser guiados pelo Espírito para exercer na vida de outras pessoas esses dois ministérios. Quando necessário, confrontar, mas também saber quando chorar juntos. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém.